Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar a paz do Senhor a essa pessoa linda que está do seu lado? Fala com pelo menos 3 pessoas antes de você sentar. Obrigada, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que tempo precioso. Sejam todos muito bem-vindos. Tanto aqueles que estão aqui como aqueles que nos acompanham no ao vivo em casa. Há uma palavra de Deus no meu coração. E nós teremos um ensinamento nesta noite. E eu preciso que você, de fato, fique bem atento, para que você não perca absolutamente nada. Então, só se locomove se de fato você tiver uma urgência. Caso contrário, não vai no banheiro, não vai tomar água, espera para o final do culto. Amém? O final do culto não é o final da palavra. O final do culto é quando tudo acaba. Depois da palavra vem a hora da adoração, que é o dízimo e oferta. Amém? Então, espera o culto acabar totalmente, para que você possa se locomover. E você nem tire a sua atenção, nem tire a atenção da pessoa que está do seu lado. Vamos andar em amor agora. Amém? Lembra que essa pessoa que está aí do seu lado está crendo numa palavra de Deus para a vida dela. E o seu movimento pode impedir que ela escute, ouça com atenção aquilo que Deus vai falar com ela. Amém? Posso ouvir seu amém? Amém. Então, feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças pela tua bondade, pela tua fidelidade. Eu quero declarar que na minha vida e na vida dos meus irmãos, não existe resistência ao Espírito Santo de Deus. Aquele que fala, eu declaro que não existirão defesas nesta noite contra a palavra de Deus. Nós não iremos nos defender da palavra, nós iremos abraçar a palavra, acolhê-la com mansidão nos nossos corações, a fim de que ela possa frutificar para o louvor da tua glória. Eu declaro no nome de Jesus, Senhor, que os meus irmãos, eles terão olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração sensível para discernir a tua voz. A tua voz será entendida, compreendida por nós. Não haverá nenhum desperdício daquilo que o Senhor liberará sobre as nossas vidas, mas com atenção, temor e tremor, nós inclinamos os nossos ouvidos nesta noite para que possamos ouvir a voz daquele que fala conosco. Obrigada porque estamos debaixo de uma inspiração profética. Obrigado porque o profético se move hoje nas nossas vidas e tudo quanto o Senhor preparou para liberar sobre nós, na totalidade, eu declaro que isso será absorvido por cada ouvido, por cada mente, por cada coração nesse dia. Obrigado pelo teu amor real e leal. Em o nome de Jesus nós te damos graças. Se você concorda e crê, diga: eu estou pronto. Então, queridos, que bênção esse tempo de estarmos reunidos. E eu gostaria de começar com a introdução, antes de te citar o tema dessa ministração. E sabe, quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, é tão interessante porque nós percebemos Deus, na sua palavra, estabelecendo muitas leis. Repete assim comigo, diga: Deus estabeleceu em sua palavra muitas leis. Amém? De Gênesis a Apocalipse, nós vemos o Senhor estendendo muitas leis, dando muitas leis ao povo, ao seu povo. Porém, entre elas, há uma lei que eu quero citar no princípio desse ensinamento, no princípio dessa ministração. O nome dessa lei é a lei da semeadura. Nós podemos encontrá-la em Gênesis 8:22. Eu quero ler esse verso aqui com você, para que você perceba que essa lei, ela vigorou e ela continua vigorando. A chamada, denominada lei da semeadura. E aqui diz o seguinte:
Aqui o dilúvio acaba de acontecer e Deus vem agora falando com Noé e ele declara: enquanto durar a terra, Noé, não deixará de haver sementeira. A palavra sementeira aqui é tempo de semear. E nem deixará de haver ceifa. A palavra ceifa aqui é tempo de colher. Então Deus está dizendo para Noé: Noé, enquanto durar a terra, não vai deixar de haver tempo de semear e tempo de colher. Eu pergunto para você, a terra está durando até hoje? Sim ou não? Então essa lei, segundo essa escritura sagrada, a lei da semeadura, a lei que fala sobre alguém plantar e alguém colher, está vigorando até hoje. E para reforçar essa ideia, Deus continua falando: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor. Existe frio e calor hoje? Sim. Existe verão e inverno hoje? Sim. Existe dia e noite hoje? Sim. Então, enquanto essas coisas existirem, disse o Senhor, não deixará de existir a lei da semeadura. O que o homem plantar, o homem ceifará. Isso está escrito em Gálatas 6:7, quando a Bíblia vai nos dizer: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então eu li para você um verso da antiga aliança, que deixa muito claro para nós que ainda hoje tem uma lei de Deus que está vigorando, e o seu nome é lei da semeadura. Chegamos no Novo Testamento e vemos Paulo escrevendo para a igreja, reafirmando a existência dessa lei, quando ele declara: aquilo que o homem semear, isso mesmo esse homem ceifará. Então, queridos, existe uma lei que está vigorando hoje ainda, chamada a lei da semeadura. Isso quer dizer que o que você estiver disposto a liberar como semente, é isso mesmo que você terá à disposição de colher. Agora, preste atenção. Quando eu pensava sobre essas coisas, me veio um tema, e eu quero que já possa ser lançado esse tema, para que você possa lê-lo juntamente comigo. Embora exista, como eu falei, a lei da semeadura, tudo que o homem plantar, é isso mesmo que o homem ceifará. Embora exista essa lei e ela vigore, eu quero te dizer que também existe o que eu denomino como o destino profético de uma semente. Você vai entender melhor isso. Quando nós pensamos sobre o destino profético de uma semente, ouça isso com bastante atenção. Quando nós pensamos sobre a lei da semeadura, o que o homem plantar, o homem ceifará, isso é fato. Mas existem sementes que Deus simplesmente vai te pedir, que Deus vai te direcionar a plantar. Isso fala de uma semente profética, proferida, anunciada profeticamente para uma colheita específica. A lei da semeadura é uma realidade. Se você planta, você colhe. Eu não preciso esperar que Deus fale comigo para que eu possa plantar algo. Se eu plantar, eu vou colher. Mas uma coisa é certa: há momentos, e você vai perceber isso comigo hoje, que Deus vai pedir sementes específicas. Porque profeticamente essas sementes apontam para uma colheita distinta, diferente de tudo aquilo que eu e você podemos fazer. Então, o destino profético de uma semente, quando nós pensamos sobre a palavra destino, logo lembramos daquela coisa mística, né? Como algumas pessoas pensam: o meu destino. Pessoas que consultam mortos, que nós entendemos biblicamente falando que não são mortos, são demônios, visto que mortos não têm contato mais com vivos, é isso que a palavra nos conta. Pessoas que vão para macromantes, pessoas que vão para adivinhos, pessoas que vão para pessoas que põem cartas, pessoas que procuram religiões nesse sentido para descobrir o seu destino.
Isso tudo é maligno, isso tudo vai te fazer incorrer numa esfera de engano. Mas quando nós olhamos para a palavra destino, você precisa entender que isso não é místico. Quando a Bíblia fala, quando nós pensamos na palavra destino, o destino nada mais é do que o nosso futuro. E em toda a Bíblia nós encontramos Deus falando sobre o nosso futuro. Então, quando Deus fala sobre o meu futuro, Ele está falando sobre o meu destino. Então, quando eu falo sobre o destino profético de uma semente, eu estou falando sobre o futuro profético de uma semente. Quando nós pensamos sobre o profético, escuta isso. O profético, ele tem a capacidade de interpretar o desejo de Deus, de anunciar, ser porta-voz desse desejo. Logo, quando nós juntamos esse entendimento, o destino profético de uma semente ouça, a voz de Deus apontando o que eu e você devemos fazer com determinada semente. Repetindo, o destino profético de uma semente nada mais é do que Deus apontando o que eu e você devemos fazer com uma semente específica. O que eu plantar eu vou colher, mas eu também preciso estar ciente que haverão momentos onde uma intervenção de Deus virá e Deus irá apontar uma semente para um solo específico. E por que Ele faz isso? Porque Ele está no meu e no seu futuro, e Ele quer instigar eu e você a plantar. Por quê? Porque Ele sabe a revolução que essa semente irá causar uma vez que eu a plantar. Então escuta com atenção. Esses são dias onde Deus vai nos pedir sementes específicas. Eu não sei se Ele vai mandar você dar a Ele, se Ele vai mandar você dar a alguém, mas o que Deus me trouxe para te despertar nessa noite queridos, a lei da semeadura vai funcionar com todos nós, porque ela é uma lei, mas entenda, Deus também pode nos guiar a dar uma semente e dizer para nós aonde lançá-la, e Ele já está no meu e no seu futuro, e Ele sabe que se eu obedecer a essa direção, uma colheita extraordinária, incomum e real vai acontecer. Quando nós pensamos sobre o destino profético de uma semente, sobre Deus apontando, direcionando o que fazer com aquela semente, Ele pedindo aquela semente. Eu quero citar para você alguns textos, mas na frente nós vamos nos deter em 2 especificamente. Mas eu quero citar para você alguns, meio que construindo um caminho de entendimento de que isso que eu estou te falando é real, que a Bíblia aponta para isso, onde Deus, Ele falou que a semente que aquela mulher, que aquele homem liberou, essa semente não era uma semente comum, ela apontava para um destino profético. O primeiro texto, não precisa projetar, que eu quero citar para você, é o texto de João 12:7, quando a Bíblia vai falar da história de uma mulher, 2, mas uma em especial, Marta e Maria. Nessa ocasião, a Bíblia vai dizer que Lázaro tinha sido ressuscitado por Jesus. E a Bíblia nos conta, queridos, que havia uma gratidão enorme de Maria, de Marta. Porque eu pergunto para você, quanto vale uma ressurreição? Nenhum valor pode pagar uma ressurreição. E Jesus realizara essa ressurreição na vida do irmão dessas 2 mulheres. E a Bíblia vai dizer que Maria, ela é inspirada a fazer isso. Ela pega um bálsamo de nardo puro, muito precioso, e ela começa a derramar sobre os pés de Jesus. Escute com atenção, a Bíblia vai dizer que o perfume inundou, aquele cheiro tomou conta de todo o ambiente, e aquilo desagradou algumas pessoas.
O texto citado fala de Judas, incomodado com a semente. Mas se você ler essa mesma passagem em outros evangelhos, você vai ver que mais de um discípulo reclamou do desperdício que representava para eles a oferta daquela mulher. Nessa ocasião, uma fala de Jesus me chama a atenção, porque quando aquela mulher confrontada é reprovada por Judas, em especial em João, no Evangelho de João 12, quando aquela mulher tem sua atitude reprovada e confrontada por Judas, a Bíblia, queridos, vai nos dizer que Jesus declara: deixe a mulher, porque isso que ela fez aponta para o meu destino. E Jesus vai dizer que ela guarde isso para o dia do meu embalsamento. Sabe o que ele estava dizendo? Chegará o dia que eu vou morrer, o meu corpo precisará ser embalsamado e eu já tenho um perfume. É tão interessante quando nós pensamos sobre isso, porque lá em Marcos 16, a partir do versículo 1, quando Jesus é morto, crucificado, colocado naquele túmulo, a Bíblia vai dizer, em todos os evangelhos a gente vê isso, mas em um específico, em Marcos 16, 1, a Bíblia vai dizer que algumas Marias vão ao túmulo de Jesus, a fim de ungir o seu corpo. Ou seja, aquela semente que aquela Maria lançou, ela apontava profeticamente para o Cristo que haveria de morrer, e o seu corpo haveria de ser embalsamado, perfumado, preparado. Ela nem sabia, mas aquela semente apontava para um destino, apontava para o profético, apontava para algo que ia acontecer com Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Quando nós seguimos nesse entendimento, a Bíblia vai falar em João 6, uma outra referência acerca de um outro ponto. A Bíblia vai falar sobre a multiplicação de pães. Quem já não ouviu falar da multiplicação de pães? E a Bíblia vai dizer que Jesus, compadecido, porque ele olhava para as multidões, ele via elas exaustas, como ovelhas que não tinham pastoreio. E aí os discípulos dizem: Senhor, despede logo a multidão, porque nós estamos longe, para que pelo menos indo, eles comprem alguma coisa para comer no meio do caminho. A Bíblia vai dizer, queridos, ali havia um rapaz, e ele se dispõe a dar o lanche dele. 5 pães e 2 peixinhos. E sabe, quando Jesus pega aquilo, nós conhecemos a história, ele levanta para o Pai, ele dá graças, ele entrega aos seus discípulos, os discípulos começam a repartir, mas escute, aquela semente, aquela oferta impediu que a multidão voltasse para casa com fome e padecesse no caminho. A semente daquele rapaz salvou vidas e gerou um testemunho eterno. Ele nem sabia, mas aquela semente ia salvar vidas, porque Jesus deixa claro: se eu os despedir assim, eles vão padecer no caminho. Eles estão o dia inteiro comigo, eles estão o tempo todo aqui ouvindo a palavra, eles precisam de um alimento. E alguém diz: aonde vai comprar pão para tanta gente? E um rapaz se levantou e ele disse: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Uma semente que alterou o destino de pessoas. Uau! Quando nós seguimos, agora eu volto para o Antigo Testamento, porque eu lembro de Abraão. Quando a Bíblia lá em Gênesis 22 vai nos afirmar que Deus pede Isaque. Deus diz para Abraão: Abraão, dai-me o teu filho Isaque, a quem tu amas. Isso está em Gênesis 22. A Bíblia vai dizer que Abraão, sem hesitar, pega o seu filho, prepara tudo para o sacrifício e começa uma caminhada.
Nós conhecemos um pouco dessa história. Na hora do filho ser imolado, sacrificado, Deus brada e diz: não faça isso, Abraão, porque agora eu sei que você me ama. Queridos, aquele ato apontava profeticamente para o Deus Pai, doando o seu único filho para morrer por mim e por você. Aquilo era uma sombra do que haveria de vir, apontava para um tempo profético. Quando Gálatas em capítulo 4, verso 4, a Bíblia vai dizer que chegada a plenitude dos tempos, Deus envia o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ei, queridos, aquilo apontava para o Cristo que seria oferecido por mim e por você, como um cordeiro mudo levado para o matadouro. Uma semente que apontava para o profético. E tem gente que olha para isso e diz assim: eu acho muito injusto Deus entrar em cena e pedir Isaac a Abraão. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus nunca vai te pedir o que Ele mesmo já não tenha te dado. Sabe quem deu a Abraão? Sabe quem deu Isaac a Abraão? Quem? Então, se Deus te pede, amados, é porque Ele tem autoridade de te pedir, porque nada pode chegar na tua mão se do céu não te for dado. Injusto é eu negar a Deus uma semente que Ele me pede, visto que tudo vem dEle. E das próprias mãos dEle, disse Davi, nós devolvemos, nós damos. Mas essa semente pedida apontava para um futuro, para um destino, apontava para o Cristo. Aleluia. Quando a gente segue, ainda eu lembro de Eliseu, quando ele aumenta o azeite da viúva. Isso está em 2 Reis 4, do 1 ao 7. Eu estou citando para você, para que você perceba que de fato há um destino profético em algumas sementes. Sementes que Deus vai pedir a mim, sementes que Deus vai pedir a você, porque Ele já sabe a colheita extraordinária que nós iremos ter. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Como eu falei, 2 Reis 4, do 1 ao 7. Sabe, queridos, Eliseu chega para aquela mulher, frente ao pedido dela, porque o marido dela é morto, os seus filhos estão para serem levados como escravo. E ela vai até Eliseu num tom de cobrança: meu marido servia a você, entre aspas. E Eliseu pergunta para aquela mulher: o que tinha de fazer? Um silêncio absoluto. Aí Eliseu olha para ela e diz e vem com a segunda pergunta: o que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada, só tenho um tiquinho de azeite numa botija. Aí vem a direção profética. Eliseu diz: faça o seguinte, vá a todas as suas vizinhas e peça vasilhas emprestadas, não poucas, muitas. Entra na tua casa, fecha a tua porta, tu e teus filhos vai viver um milagre da multiplicação. Pega o tiquinho de azeite que tu tem e começa a derramar. Muitos não percebem, mas a casa daquela viúva estava cheia de semente, estava cheia de generosidade, estava cheia de pessoas que de maneira legítima, com gratidão, certamente pelo relacionamento que ela tinha, de maneira voluntária, cederam aquelas vasilhas. E queridos, eu não sei você, eu cozinho muito com óleo de coco, e sabe, eu não deixo o vidro lá. Acabou e eu deixo e jogo. Coloquei a última colher, ainda tem um restinho, eu jogo. Não, amados, eu coloco de cabeça para baixo, para que a última gota fique na vasilha e não vá para o lixo. Agora eu estou falando de uma mulher que tinha um pouco de azeite. Só em derramar aquilo num balde, uma parte já ia ficar pregada no balde. Já era um desperdício para quem tem pouco. Então, quando a gente olha para essa viúva, a gente percebe a generosidade das vizinhas e a disposição daquela mulher viúva de derramar o pouco de azeite que ela tinha. E isso, amados, livrou os filhos dela da escravidão e, consequentemente, de uma calamidade.
A generosidade das vizinhas. O fato dela derramar o pouco que ela tinha. Livrou os filhos de serem escravos. E livrou os filhos de uma calamidade. Porque que futuro tem uma escravidão? Ainda mais nessa época. Agora escuta o que eu vou te dizer. Essa mesma passagem nos conta que essa mulher volta a Eliseu depois que o milagre da multiplicação acontece. E nessa atitude ela está submetendo o seu rendimento à direção de Deus por meio do profético. Acompanhamos pessoas há 16 anos pastoreando, fora a vida cristã que temos, a trajetória. E queridos, já tivemos muitas pessoas que vieram a nós pedir um conselho de Deus. E sabe, você percebe quando a inspiração de Deus vem sobre você para dar uma direção a alguém. Mas eu digo para você, 60% dessas pessoas não voltaram para dar o resultado. Mas nós vimos a foto dessas pessoas nos melhores lugares. A propósito, elas até da igreja. Aqui eu vejo essa mulher pegando o rendimento que ela teve, porque tudo que ela teve foi debaixo de uma inspiração profética. Ela pega o rendimento que ela tem e ela volta para o profeta. E agora Eliseu diz para ela uma segunda direção: vá, venda e viva você e a sua casa do resto. O resto era tanto que dava para ela viver o resto da vida todinha com os meninos que ela tinha. O destino profético de uma semente. Agora, eu quero que você possa ver isso comigo. Se você quiser abrir, abre. Se não, vamos ler juntos aqui. Atos 9, verso 36. Observa isso. Isso é um texto que vira e mexe. Nós aprendemos, ouvimos sobre ele aqui na igreja. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo aqui, dentro do tema desta noite. A Bíblia vai falar, havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Agora presta atenção no detalhe bem significativo. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ela era notável pelas boas obras, sementes de boas obras. Boas obras são sementes. Assim como más obras também são sementes. E se nós as liberarmos, chegará o dia que elas voltarão para nós. Essa mulher aqui tinha boas obras e esmolas que ela fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe dissessem: não demoras em vir ter conosco. 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando a generosidade de Dorcas, os vestidos, as túnicas que ela fizera enquanto estava viva com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. E escute com atenção o que eu vou te dizer. Essa mulher, ela era tão generosa, ela era tão boa, que quando a morte chegou, as viúvas, aquelas que foram beneficiadas pela vida dela, disseram: não, ela não vai não, a gente não deixa, a terra não vai ter agora o corpo de Dorcas, porque Dorcas tem muita semente na terra, e semente fecha túmulo. Eu vou te provar hoje, que semente fecha túmulo. Agora escuta, toda semente tem uma voz. Repetindo, toda semente tem uma voz.
Ouça isso com atenção. As sementes desta jovem falou quando ela se calou. Escute isso com atenção. Nem a morte pode calar a voz de uma semente. Meu Deus do céu. As sementes de Dorcas clamou quando ela se calou. E aquelas mulheres levantaram a voz e disseram: Dorcas não, ela é boa demais para morrer. Ei, queridos, eu quero te dizer: semente fecha cova. Agora, o texto que eu quero me deter por mais tempo. E esse daí, nossa, meu Deus do céu. Você precisa ver isso comigo. 1 Reis 17. Estamos aprendendo sobre o destino profético de uma semente. Prepare-se. Você vai ficar de cabelo em pé. Aleluia. 1 Reis 17, a partir do versículo 1. Diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe era rei de Israel, marido de Jezabel. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, Elias diz a ele: perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes últimos anos, segundo a minha palavra. Profecia entregue. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo... Veio a palavra do Senhor dizendo a quem? A Elias. Elias é o seguinte: todo mundo vai passar sede, mas tu não. Porque eu conheço tua vida e sei as sementes de obediência que tu tem no solo. Veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: retira-te, verso 3, vai para o lado oriente, esconde-te junto à torrente Querite, fronteira ao Jordão. Esconde-te. Por que esconde-te? Porque ele estava correndo risco. Depois de você profetizar que por 3 anos e 6 meses, conforme Tiago vai falar, declarando sobre esse texto, 3 anos, 6 meses sem chuva. Elias chega para Acabe e diz isso. Acabe diz: eu vou te matar. Tu és o perturbador de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Profeta é perturbador de quem anda em pecado. Todo mundo que anda em pecado tem medo de profeta. Acabe olha para Elias e diz: perturbador de Israel. Agora esse mesmo que era um perturbador para Israel, foi resposta de Deus para uma viúva. Porque depende da vida que tu leva. O profeta, ele vai chegar para dar uma palavra profética, ou para conserto, ou para exaltação, para mostrar para você o destino profético que Deus tem para você. Agora, queridos, ajuste a sua vida. Sabe por quê? Porque é nesse ambiente de santidade que o profético se move e libera para você um destino. Ai, meu Deus. Palavras que apontam para um destino incomum. Diante desse quadro, Deus diz: vai para junto o Querite, para a torrente Querite, fronteira do Jordão. Verso 4: beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez, segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Carboidrato e proteína, 2 vezes ao dia. Agora o curioso disso é quem Deus usa. Porque corvos, urubus e abutres são aves consideradas garis da natureza. Escute isso com atenção. Na mitologia, os corvos são vistos geralmente como portadores de maus presságios. Ave de agouro, ave de azar. Devido à sua plumagem negra e hábitos necrófagos, ou seja, necrófagos são animais, são aves que se alimentam de restos orgânicos e de restos de animais mortos.
Eu não sei se você sabe, mas o bicho que esses corvos carregavam era um bicho morto. E era já fatia de carne. Agora eu pergunto para você, quem matou o bicho? Me responda se for capaz. Quem caçou o bicho? Quem matou o bicho? Quem cortou o bicho? Quem separou o melhor pedaço de carne? Disse ao corvo: tu leva e não come. Porque é impossível você servir a Deus e perder. Tu leva e não come. Agora, vamos lá, não era só a proteína, era também um carboidrato. A pergunta é, quem plantou o trigo? Quem colheu o trigo? Quem fez o pão? Quem amassou o pão? Quem botou o pão no forno? Sabe por quê, queridos? Porque milagre não se explica, milagre se vive. E quando você tem semente na terra, pode se preparar, porque a lei é infalível, ela vai voltar para você. Ah, vai! O corvo ia, ele pegava, queridos, aquele bicho, ele pegava aquele pão. Quem fazia não é da sua conta, não é da minha, você só vai receber. Não se importe com o mensageiro, não fique selecionando a fonte. Deus é a sua fonte. Porque Deus vai mandar o que você precisa. Na embalagem que você não gostaria. Ai, eca! Esse bicho gari da natureza. Trazendo minha comida. Só coma. Porque enquanto havia seca e fome na terra, Elias estava bebendo e estava comendo. Agora isso não é tudo não. Agora que o negócio vai pegar. Dentro desse tema, agora você vai ver o que você nunca viu na sua vida. O próximo verso vai dizer, aleluia. Verso 7. Mas passado dias, a torrente secou. Não se preocupe não. Porque o que seca não pega Deus de surpresa. Eu vou dizer de novo, o que seca não pega Deus de surpresa. Eu vou dizer de novo, o que seca não pega Deus de surpresa. Passado dias, a torrente secou, porque não havia chuva sobre a terra. Agora segura isso. Então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te. Sabe o que é a palavra dispõe-te? A palavra dispõe-te no hebraico é a palavra levantar-se. Agora o que é curioso aqui é porque a palavra levantar-se, dispõe-te aqui no hebraico é também a palavra tornar-se poderoso. Quando Deus fala com você e você se levanta para obedecer o que Deus falou, nisso você se torna poderoso. Fica aqui comigo. Quando Deus fala com você e você se dispõe, se levanta para obedecer, nisso a Bíblia nos diz que eu e você nos tornamos poderosos. Agora quem fica sentado se torna um fracasso. Deus fala e o camarada fica administrando a voz de Deus, calculando. Você não foi chamado para calcular. Você foi chamado para acreditar. E eu quero te dizer o que a Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Tem uma unção profética se movendo aqui hoje. E se eu fosse você, meu irmão, eu levantava as caças e começava a crer no que Deus vai fazer. Aleluia. Espera aí. Agora vai. Prepara o ouvido. Aleluia. Mas não vou gritar não. Só um pouquinho. Escuta o que diz. Dispõe, verso 9.
Vai para onde? Mas Deus é Deus de detalhe. Se prepara. Se prepara, porque nesses dias, de maneira detalhada, Ele vai te nortear. Você vai saber a quem ir, no lugar onde chegar, o que fazer, quem contratar, o que vender, o que abrir. Tu vai saber. Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei. Deus gosta de ordenar coisa ao nosso respeito, viu? Sobre os corvos, Ele disse, eu ordenei. Aqui sobre a mulher, Ele diz, eu ordenei. Eu ordenei o que? Que te dê comida. Aleluia. Escuta, eu ordenei a uma mulher viúva, improvável, porque toda viúva era tida como coitada. Por quê? Porque o supridor bateu as botas. Não era como é hoje, que as mulheres são desenroladas e trabalham. Não, queridos, aqui eram mulheres apenas donas de casa. Então, para uma viúva, não questiona, só obedece. Que te dê comida. Agora escuta o verso 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. É para ir para Sarepta, Senhor? É uma mulher viúva? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então se levantou, tornou-se poderoso e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, ali estava uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Ela escuta aquilo, ela diz, está certo. Aí ela vai. Quando ela está indo a dizer, ela volta. Aí diz o seguinte, é porque também eu estou com fome, sabe? E além de querer beber, eu quero comer. Porque eu sou crente. Verso 11. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, ai meu Deus. E você pode tomar nota disso e ler posteriormente em casa. Lucas 4, do 25 ao 26. Nesse texto, Jesus vai estar falando sobre essa passagem aqui, de Elias e a viúva. A Bíblia vai dizer que Jesus declara algo muito significativo, dentro do contexto que nós estamos abordando, o destino profético de uma semente. Jesus, nesse texto de Lucas, ele vai dizer assim, que na época de Elias, tinha muita viúva em Sarepta, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta, senão a viúva de Sarepta. Uau! Um destino. Deus apontando. Tem uma que eu ordenei. Rose, não parece que ela sabia que Deus tinha mandado? Ela sabia. E eu vou te provar. Porque quando ele chega e pede a ela, agora o pão, não apenas a água, mas agora o pão. Olha o que ela diz no versículo 12. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela sabia, esse é aquele que Deus mandou para eu dar de comer. Mas sabe, queridos, quando você tenta convencer Deus e as pessoas que você não pode obedecer o que Ele te mandou fazer, é isso que ela começa a fazer aqui. Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Oh, me de Deus, eu até gostaria, mas tão certo como vive o Senhor teu Deus, e escuta o que é que eu vou te dizer. Há somente um punhadinho de farinha numa panela e um tiquinho de azeite numa botija. E vês aqui, olha a prova, homem de Deus. Eu estou apanhando uns cavaquinhos, umas madeirinhas, porque eu vou voltar para casa. E essa vai ser a minha última refeição. Eu e meu filho vamos comer e eu e meus filhos vamos morrer. Mas eu disse para você, semente fecha cova. Olha o próximo verso. Elias lhe disse, não tenha medo. Sabe, queridos, escuta, o medo vai querer bater na sua porta esses dias, quando Deus apontar uma semente para você. O medo vai querer dizer para você, você não pode. O dinheiro vai falar, você não consegue.
Ele vai dizer, não dá para dar. Ô benção, tu não sabe calcular não, miserável. Conta aí nessa calculadora. O tiquinho que dá, não dá não. Aí você escolhe, ou você obedece à voz de Mamon, do dinheiro, ou você obedece à voz de Deus. Porque Mamon fala, o dinheiro fala, as contas falam, os compromissos falam, mas Deus também fala. E fique esperto, porque nesses dias Ele te pedirá uma semente específica. Só libera ela, porque essa semente alterará o teu destino. Não tenha medo. Vai e faz o que disseste. Agora, presta atenção. Mas primeiro, faz o bolinho para mim. Tem gente que pegava o cabo de vassoura. O que, seu miserável? Vem cá que eu vou dar na sua cabeça, seu infeliz. Eu estou dizendo para você que eu tenho um tiquinho para comer. E você, além de mandar eu fazer o bolo, ainda está dizendo que eu dei primeiro a você? Agora pergunta, por que Elias manda ela dar primeiro a ele? Porque Elias era representante de Deus. E Deus é digno da primícia. Elias era a boca de Deus. Elias era um representante de Deus. Quando ela dava a Elias, ela estava dando a Deus. Meu Deus do céu. Se Deus te mandar dar a alguém, quando você der a essa pessoa, você está dando a Deus. Não escuta isso. Se Deus te mandar dar a alguém, quando você obedece isso, você está dando ao próprio Deus. Meu Deus do céu. Porque assim diz o Senhor, verso 14: a farinha da tua panela não vai se acabar, e o azeite da tua botija não vai faltar, até o dia que Deus fizer chover sobre a terra. Vai ser 3 anos e 6 meses. Tu comendo pão, e tu não vai enjoar, porque esse pão é pão de multiplicação. É pão de milagre. Vai estar todo mundo passando fome e tu comendo um pão fresquinho. Toda vez que tu for lá na botija, tem farinha nova. Meu Deus. Aleluia. Agora verso 15. Foi ela e fez. Foi ela e fez. Foi ela e fez. Segundo a palavra de Elias. Assim comeram. Presta atenção. Ele, Deus. Ela e a sua casa. Quem comia primeiro toda vez? Elias, o representante de Deus. Agora escuta o que diz o próximo verso. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Coloca o dedo aí, pode deixar esse texto. Quando nós olhamos essa história, nós percebemos o profético apontando o destino, o futuro profético de uma semente sendo apontado. Eu pergunto para você, o que teria acontecido com essa viúva se ela tivesse recusado a dar o que Deus pediu a ela? Porque quando Elias pediu, era Deus pedindo. Sabe quando você está com a mão na cabeça e Deus diz assim, eu quero isso de você. Você diz, quê? Isso é Satanás falando comigo. Para trás de mim, ladrão miserável. Não, mas o diabo, nem a sua cabeça, nunca vai mandar você dar nada. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muito crente aqui, que quando escuta a voz de Deus pedindo algo, ele pensa assim, só pode ser coisa da minha cabeça. Não é não, porque tua cabeça nunca vai mandar tu dar algo. Nem o diabo. Se está mandando dar, já fique sabendo, é Deus. Aleluia. Agora, meu irmão, você acha que parou por aí? Essa mulher viveu todos esses anos de crise, comendo e bebendo, porque ela decidiu semear o que ela possuía. Você percebe o profético ali, apontando uma semente, dizendo, eu quero essa semente. Pois bem, isso é o destino profético de uma semente. Deus não queria que aquela mulher morresse, Deus não queria que o filho dela morresse, mas para fechar a cova, ela teria que abrir a cova e liberar uma semente. Uau!
Agora, vamos para o próximo versículo. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou, tanto que ele morreu. Pensa comigo. Nessa ocasião, você vai perceber isso comigo nos próximos versos, que Elias estava hospedado na casa dela. Tinha um quarto onde Elias dormia. Estava tudo bem, a casa suprida, todo mundo comendo sem passar fome, bebendo sem passar sede. Daqui a pouco o menino adoece e bate as botas. Mas quem estava ali? Elias, o representante de Deus. E quando o menino morre, ela vai até Elias. Ela diz: meu filho está morto. Você veio até mim para anunciar o meu pecado? E Elias mudo. A Bíblia vai dizer que Elias leva a criança para o quarto dele. E ele se deita 3 vezes sobre o menino. E a minha e a sua Bíblia vai nos contar no versículo 22. O Senhor atendeu, 22. O Senhor atendeu a voz de Elias, porque Elias orou pelo menino. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Queridos, escuta isso. Quando essa mulher deu pão a esse homem, a semente dessa viúva livrou ela uma vez da morte, porque ela ia comer e ia morrer com o menino. E essa semente livrou o menino 2 vezes da morte. A primeira era de fome, a segunda era de doença. Eu não sei o que é que tu tem, eu não sei que moléstia é essa, mas eu quero te dizer, amados, que a voz de uma palavra profética, onde você libera o que Deus te pediu, toda moléstia é curada, toda cova é fechada e toda porta se abre. E você acha que oferta é algo humano? Toda religião tem oferta. Na macumba, no espiritismo, onde for, tem oferta. Por quê? Porque oferta é algo que o reino espiritual reconhece. Quando ela é liberada na terra, o aroma sobe ou desce. Se for para Satanás, desce para ele. Se for para Deus, ele... Desde o Antigo Testamento a Bíblia mostra que a oferta que era oferecida, Deus recebia. Quando nós vemos Paulo falando para a igreja no Novo Testamento, ele vai dizer que a oferta que os santos deram chegou às narinas de Deus com um aroma suave que causou prazer nele. A sua oferta não para na terra, a sua oferta nasce na terra, mas ela germina, ela toca os céus, e eu e você temos uma colheita de tudo aquilo que eu e você crermos e liberarmos. E crente tolo que não entende isso, não devolve dízimo, não dá oferta, você não entende nada sobre Deus. No dia que você entender o que isso significa, você vai perceber que você não está fazendo um favor a Deus, dando a Ele. Não, você está fazendo um favor a si mesmo. Agora escuta, eu vou finalizar com isso, meu Deus do céu. Já passei. Aleluia. É o meu último texto. Eu preciso ler isso com você. Você deixa? Pastor, eles deixaram. Como o pastor é democrático, ele vai aceitar.
a sua opinião. Aleluia. Prepara aí, mídia. Deixa aí no ponto. Gênesis 15. Daqui a pouco eu vou ler o versículo. Olha para cá e escuta isso. O contexto aqui é o seguinte. Gênesis 15. A gente vai ler o versículo daqui a pouquinho. Quando nós chegamos nesse contexto, a gente percebe o cenário. Abraão ainda nem tinha sido mudado o nome dele. Ele recebe uma vitória muito grande. Ao ponto que a Bíblia vai dizer, queridos, que toda riqueza, todo despojo que é deixado pelos mortos naquela guerra, onde Abraão obteve a vitória, ele pega. Em Gênesis 14, um capítulo anterior ao 15, a Bíblia vai dizer que Abraão, sem lei, ele dá o dízimo de tudo. Então ele pega o fruto daquela grande vitória e ele dá a Deus. Na ocasião, Melquisedeque, que no livro de Hebreus muito claramente nos mostra que prefigura, aponta Cristo. Abraão entrega o dízimo àquele que tipificava Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que passa-se, e aí nós chegamos em Gênesis 15. Gênesis 15, 1, bota rapidinho aí, rapidinho. Gênesis 15, 1, depois destes acontecimentos, que acontecimento, diga assim, depois que Abraão deu o dízimo. Olha o que Deus diz a ele, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, e disse, não tenha medo, eu vou ser o teu guarda-costa pessoal. E fica sabendo, o teu galardão vai ser sobremodo grande. A palavra galardão significa duas coisas, salário e pagamento. Deus está dizendo, a partir de agora, eu sou o teu guarda-costa. E tu fica sabendo que o teu salário e o teu pagamento vai ser sobremodo grande. Meu Deus. E você ainda acha que vale a pena passar a perna em Deus no dízimo? Não. Honrar a Deus é bíblico. Agora vamos lá. Passa-se alguns versículos e nós chegamos em Gênesis 15, 9. Lê isso comigo. Agora Deus vai pedir uma oferta. Diga uma oferta. Estamos aprendendo sobre o destino, o futuro profético de uma semente. Aqui em Gênesis 15, 9 diz assim. Respondeu-lhe, toma uma novilha, porque Deus tinha perguntado um negócio a Abraão. Toma uma novilha, Deus dizendo a ele, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Deus pedindo oferta. Como esse povo não tinha dinheiro de papel, o que eles dizimavam e ofertavam era do fruto da terra, do fruto das colheitas, dos animais, do rebanho, daquilo que eles tinham. Então Deus está pedindo uma oferta a ele. A Bíblia vai dizer, verso 10, ele tomando todos estes animais, ou seja, ele começou a se mover para dar a Deus o que Deus pediu a ele. Partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente das outras. E não partiu as aves. Agora escuta o verso 11. Olha o que a Bíblia vai dizer. Aves de rapina. E escuta isso. Aves de rapina é uma ave que desce rapidamente sobre presas. Aqui estava o sacrifício, a oferta de Abraão. Ele tinha dado o dízimo, Deus pediu uma oferta específica, ele pegou todos aqueles animais, cortou-os, colocou uma parte de frente para a outra e ofereceu. Era para oferecer aquilo a Deus. Quando a oferta está posta no altar, olha o que a Bíblia nos diz. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres dos animais. Era a oferta que ele tinha preparado para Deus. Aquele pombinho, tudo aquilo que estava morto ali, era a oferta para Deus. Porém, Abrão as enxotava. A palavra enxotar é a palavra expulsar. Escuta o que eu vou te dizer agora. Deus está falando contigo.
específico para você liberar algo. Deus falará contigo nesses dias para você dar algo específico. Não sei se a Ele, não sei se a alguém. E você vai fazer isso porque você é obediente. Agora fique esperto. Quando tu preparar a oferta, o diabo não vai deixar de graça. Ele vai dizer, precisa disso não. Isso é meu. E ele vai querer voar sobre aquele abocanhar. O que é que você vai precisar fazer? Expulsa. A palavra enxota é expulsa. Abraão começou a expulsar aquelas aves. Aqui não. A oferta é de Deus. É de Deus. Aqui não. Aqui não. Separar para dar não é tudo. Separar para dar é uma parte. Quando você separar, o diabo vai dizer, você não pode dar. Isso é meu. Isso é meu. E você vai ter que ser forte para dizer, não, Satanás. Agora escuta, próximo verso. Depois desse moído todinho, a Bíblia diz, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor de cerradas trevas o acometeram. Agora Deus disse assim, tu vai dormir, e quem vai cuidar da oferta sou eu. Tu vai dormir profundamente, porque o que é meu, o diabo não toca. Aleluia! Abraão foi dormir, próximo verso. Então lhe foi dito. Queridos, agora é o profético. Começa a se mover. Preste atenção nisso, preste atenção nisso. Então lhe foi dito, sabe com certeza. Ele estava num sono profundo. Deus começa a falar com ele. Fica sabendo, Abraão, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão. Deus começa a falar sobre o destino de Abraão e da sua geração. Uma semente que atraiu a proclamação de um destino. Até a 4ª geração, você vai ver isso comigo. E será afligida por 400 anos, próximo. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se. E depois sairão com grande riqueza, porque o que você semeia, você que semeia, e seus filhos também colherão. Queridos, eu quero dizer, o que você está liberando hoje, a sua geração colherá. Próximo. E tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Mas Deus falou até sobre o tempo que Abraão ia ficar vivo. Meu Deus do céu, o que é isso? Quando a semente é liberada, quando algo é ativado, quando os céus é despertado, quando alguém mexe na terra, Deus responde no céu. Fica sabendo, tu vai morrer bem velhinho. Próximo. Na 4ª geração, olha até onde a palavra profética foi. Meu Deus. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. Próximo. E sucedeu o quê? Posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogo. Meu Deus. Eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo. Quem acendeu foi Abraão, não foi Deus. E Deus passou no meio da oferta e pegou aquilo que era dele. Agora escuta o próximo verso. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão. É a primeira vez que o nome aliança aparece referindo-se a Abraão. A primeira vez, quando uma oferta é liberada. Agora, sabe o que significa? Meu Deus. A palavra aliança. A palavra aliança aqui significa acordo, compromisso. E também significa associação. Deus disse a Abraão, agora eu sou teu sócio. O que é que tu vai abrir mesmo? O que é que tu vai abrir mesmo? Qual é o negócio que tu vai botar mesmo? Ou tu já botou, mas
mas não está funcionando. Deus está dizendo: libera a semente, porque eu serei o teu sócio. A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Meu Deus do céu. O destino profético de uma semente. Fique de pé. Grupo de música pode vir. Meu Deus. Eu não sei o que é que Deus vai pedir de você esses dias. Mas não nega não. Porque disso depende o que você nem sabe. Todas essas pessoas não podiam ver na totalidade o que iriam colher. Mas o Deus que pediu não falhou. Tem coisa que Deus vai te pedir que você não tem ideia. Você vai dar por obediência. Você vai perceber algumas predições, Ele te anunciando alguma coisa do futuro, mas ainda não é tão claro. Mas você tem uma direção, você tem um apontamento de Deus. Só se rende. Sabe por quê? Porque essa semente vai tocar a sua vida e a vida de toda a sua geração. Eu pergunto para você, que negócio pode fechar se Deus for seu sócio? Que ideia não pode te levar a milhões se Ele for o teu sócio? Deus está procurando homens e mulheres desprendidos, que não amam o dinheiro, amam a Ele. E o dinheiro é um servo dele e seu. Eu nunca consegui entender e nunca vou entender um crente que não devolve a Deus dízimo e nem devolve a Deus oferta. Você não sabe o que é ser crente. Você acha que sabe, mas você não sabe. Você acha que é entendido, você não entende nada. Sabe, esses dias, escuta o que eu vou te dizer. Esses dias, mês passado, eu estava em um evento de mulheres. E nesse evento eu ia pregar com a esposa do pastor local e com a Rosana Lira. Quando eu cheguei na sala, antes de ir para... Nós estávamos no hotel. Antes de ir para aquele dia de evento, primeiro dia, eu comentei com o Júnior sobre o relógio. Se você esteve aqui em alguns cultos do ano passado, eu dei um culto só 3 relógios. Eu dei o melhor relógio que eu tinha. Era um relógio que, na época, ficava em torno de R$2.000. Relógio que eu tinha ganho de uma profeta. E aquele era o meu xodó. E naquele dia Deus disse: eu quero que você pegue esses relógios tudinho e leve para a igreja. Chegue lá e eu vou dizer a quem você vai dar. Eu disse: está certo, Senhor. Trouxe, botei dentro da minha bolsa. E quando foi no momento Deus disse: agora, eu peguei e não sabia a quem dar. E Ele foi me dizendo: a fulana, a cicla. Que eu lembre, eu já cheguei a dar quase 10 relógios. Eu tenho 3 em casa, esperando Deus me dizer a quem eu vou dar. Eu sei que não são meus. Tem coisa que você sabe que não é sua. Não adianta. E aí, mas só que nenhum deles eu sei que é meu. E eu estava, sabe, sem relógio. E aí eu pensei esses dias, eu vou comprar um relógio. Quando eu disse assim, eu vou comprar um relógio, instantaneamente na minha mente veio assim: é injusto você comprar relógio. Você tem relógio demais na terra. Aí eu disse para Júnior: eu me recuso a comprar um relógio na face da existência humana. E naquele dia, no hotel, no quarto de hotel, eu me arrumei todinha aí com o braço liso. E eu disse assim: eita, eu estou sem nenhum relógio para ir para o evento pregar para as mulheres. Ó, mulher, olha tudo uma da outra. É ou não é, meninas? É. Sem nenhum reloginho. E aí, eu disse:
Eu tenho muito relógio na terra. E vai ter que brotar. O que eu dei tem que voltar, é uma lei. Fui para o culto, quando eu cheguei lá vem Rossana Lira, com um saquinho. Aí ela disse assim: Rose, mulher, eu estou com isso aqui há alguns dias. Eu ia mandar para o teu endereço. Mas aí eu fiquei sabendo que tu vinha ministrar aqui comigo. E aí eu quero te dar. Agora deixa eu te dizer uma coisa sobre isso aqui. E eu sem saber o que era. Está dentro de uma caixa. Com o nome Você é Incrível, ó. A minha cara. Peguei a bolsinha e eu nem costumo abrir presente na hora. Até porque nem dava tempo também. Mas ela sentou rapidamente comigo e ela disse: deixa eu te contar um negócio. Isso aqui eu estava orando. E Deus disse assim: eu quero que você pegue isso. Isso ela dizendo e eu abrindo o pacote. E ela dizendo que Deus disse assim para ela: eu quero que você pegue isso e dê a Rose. E isso para ela é, além de uma colheita, uma palavra, um apontamento profético. Quando eu abri era um relógio. Ela disse: Deus disse a mim que é chegado um novo tempo na sua vida. E esse presente é profético. Ela disse: Rose, tem presentes que são proféticos e esse é um deles. Deus falou comigo, deu o relógio a ela, porque uma nova estação começa hoje na vida dela. Quando eu olhei, amados, era esta coisa linda. Aleluia, Pai. Eu olhei e enchi os olhos de lágrima e eu disse: hoje no hotel, eu me recuso a comprar um relógio, porque eu tenho muito relógio na terra. Deixa eu dizer uma coisa para você: sensibilidade para ouvir a voz de Deus, porque coisas que você vai liberar é resposta de oração, e Deus vai ser glorificado na sua semente, e ninguém passará sem uma colheita excelente de tudo quanto você liberou. Tem pessoas nesses próximos dias que vão ver Deus através de você. Era hora de você dar amém. Tem pessoas nesses próximos dias, e pode ser você, que vai ver Deus através da vida de outra pessoa. E outros vão ver Deus através de você, da sua semente liberada. Porque é resposta de oração para a vida dessas pessoas. Então olhe para essa pessoa que está do seu lado, diga: desapega. Diga: desapega, 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 desapega. Hoje eu estava em casa e veio para mim: lembra aquela bolsa que você tem, Rose? Eu disse: lembra, a bolsa novinha que eu ganhei. Usei 2 vezes. Nova. Aí disse: ela não é sua não. Eu disse: é de quem? Aí disse: é de tal irmã da igreja, leve para ela. Eu disse: tá certo. Peguei a bolsa, entrei no carro. A Júnior disse: tu vai para onde com 2 bolsas? Eu disse: é porque uma é minha e a outra não é, entendeu? Rapidez para obedecer. O que eu estou pregando para você eu vivo. O que eu estou ministrando para você eu vivo. E eu sei que funciona. Sementes. As sementes que têm um destino profético, e que Deus te deu ouvidos para ouvir, e coração sensível para ouvir a voz dEle hoje. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos. E eu sei que o Senhor não nos deu essa palavra em vão. E direcionamentos virão a partir desse dia. A minha oração é que nós tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração sensível para perceber a Tua voz. Que não sejamos filhos e filhas desobedientes, mas que sejamos filhas e filhas que vão seguir a direção do Teu Espírito. O diabo nunca vai nos mandar dar. Nós já sabemos disso. Então ao comando do D, nós iremos obedecê-lo, mesmo que nos custe. A gente não vai ficar olhando: mas eu acho que ela não precisa não, eu acho que ele não precisa não, olha o sapato dele, olha o carro dele, olha o óculos dele, olha a caçola dele, olha não sei o que dele. Não, você vai esquecer tudo isso e você só vai obedecer a voz de Deus. Não é porque a pessoa precisa, é porque Deus está mandando você dar. Dispomos o nosso coração, Senhor. Dispomos o nosso coração, porque tudo vem de Ti.
Não há nada que o Senhor nos pedirá que antes o Senhor mesmo não tenha nos dado. Te damos graças, em nome de Jesus.